Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre custos indiretos de obras. Essa aula faz parte da aula 3 da nossa terceira parte da disciplina de orçamento de obras. Bom, o que seriam os custos indiretos? Até agora, nós abordamos apenas custos diretos, que nós falamos dentro das composições, chamamos de insumos, que podem ser tanto materiais utilizados para os serviços, equipamentos e a mão de obra relacionado diretamente ao serviço. Então, quando a gente falava sobre concretagem, né, os custos que envolvem a concretagem estavam relacionados com o material, cimento, a brita, a areia, o equipamento poderia ser a betoneira, né? E a mão de obra, o pedreiro e o servente. Porém, dentro de uma obra existem diversos outros custos que a gente não contabilizou ainda lá dentro dos custos diretos, que poderiam ser esses custos indiretos, então, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. Por exemplo, o salário do pessoal administrativo da obra. Quem trabalha lá na parte do setor de engenharia, o técnicos de obra, o mestre, os encarregados, né? O salário deles, o custo com eles, não estão dentro dos serviços que a gente computa dentro das composições. Então, isso aqui a gente vai tratar como custo indireto. Outro exemplo, as contas de água, luz, telefone, internet da obra, e especificamente também nós não computamos até agora, então nós vamos também chamar de custos indiretos. Custos com papelaria, escritório, impressão de projeto e outros também são os custos indiretos. Alguns equipamentos do canteiro, equipamentos que não foram considerados lá nos custos diretos, né? Se a gente não considerou andaime lá no custo direto, dentro dos serviços, e a gente tem andaime fixo em toda a obra, então esse custo com o andaime a gente vai alocar ele como custo indireto. E outros também, por exemplo, como serviços terceirizados de vigilância, serviços que eu preciso contratar à parte para dar um andamento na minha obra. Então, nós podemos definir custo indireto como todo custo que não apareceu como mão de obra, material ou equipamento nas composições de custos unitários do orçamento. Então, se você não considerou lá nas composições de custos dos serviços, mas existe esse custo na minha obra, então ele vai ser alocado como custo indireto. Ele não vai fazer diferença no valor global, mas ele vai ficar alocado como um custo indireto. E posso chamar também como despesas indiretas, vocês podem ouvir esse nome, essa nomenclatura. Tá? Então, essa é a diferença do custo direto para o custo indireto. O custo direto, ele está em função diretamente com a quantidade produzida do serviço. O custo indireto eu não posso dizer a mesma coisa. Por exemplo, o caso do engenheiro. O engenheiro ou técnico, ele está em todo o tempo da obra. Então, ele não está só apenas no serviço da concretagem, só apenas no serviço da escavação, só apenas no serviço de assentamento de alvenaria. Ele está em todos os serviços, então, independente se eu produzir mais esse mês ou menos, o custo com o engenheiro ele é fixo mensal e eu vou ter esse custo com ele. Então, ele não é em função diretamente com a quantidade produzida, apenas os custos diretos são. Alguns fatores podem influenciar os custos indiretos. Esses custos indiretos numa obra, eles podem variar de 5 a 30%, até porque a gente pode alocar eles como custo direto ou indireto. Então, algumas coisas podem influenciar, como por exemplo, a localização geográfica. Dependendo da distância da obra, eu vou ter maiores custos indiretos ou não. A política da empresa, quanto de funcionário ela tem, que ela contrata, quantidade de almoxarife, quantidade de mestre, né, como que ela divide os setores, quantidade de engenheiros, e isso também vai influenciar. O prazo da obra, se a obra claramente tem um prazo mais apertado, a empresa ela vai ter maiores custos indiretos para poder conseguir cumprir esse prazo. E a complexidade da obra também, né? Quanto mais complexa a obra,
mais itens eu vou precisar desembolsar para poder resolver a minha obra. Aqui vai uma dica para o orçamentista. Geralmente, algumas construtoras estimam o custo indireto como um percentual do custo direto. Então, se eu tenho lá 100 mil de custo direto, eu coloco um percentual de 5% de custo indireto e calculo assim o custo indireto. Essa não é o método mais aconselhável. O mais aconselhável é analisar em detalhe os aspectos que compõem o custo indireto da sua obra, para que não tenha grandes omissões e nem excessos, né? E isso seja evitado. Os custos indiretos também podem acontecer em diversos períodos. Por exemplo, anteriormente à obra, a empresa pode gastar com visitas de campo, estudos técnicos, ensaios, elaboração, taxas, alvarás, que ainda não vão estar contabilizados nos custos diretos. Durante a obra, são aqueles custos que a gente já havia comentado, salários e despesas correntes do canteiro com o pessoal e coisas que vão acontecer ali durante a obra. E após a obra também, há gastos como a desmobilização, outras taxas como a BITSE, confecção de memoriais, as BILT da obra, que vão ser gastos depois que a obra estiver pronta, e se elas não estiverem contabilizadas no custo direto, lá na planilha orçamentária, nós vamos ter que alocar todos esses custos nos custos indiretos. Se vocês conferirem lá no livro do Aldo, Como Preparar Orçamento de Obras, vocês vão ver uma lista de vários exemplos de itens do custo indireto. Então, aqui eu vou dar uma pincelada e aí vocês verifiquem lá a relação de todos esses itens. Por exemplo, alguns itens do custo indireto podem ser relacionados ao pessoal, como a gente já falou, a equipe técnica, que são os engenheiros, mestres, encarregados, técnicos da obra, equipes de suporte e equipe administrativa, que vão estar trabalhando ali dentro da obra. Então, técnicos de segurança, o almoxarife, que faz parte da equipe de suporte, tá? Equipamentos. Equipamentos tem que tomar cuidado. Se ele não for contabilizado lá no custo direto, aí tudo bem, ele vai ser relacionado aqui no custo indireto. Então, equipamentos de produção que seja uma serra circular, que seja uma betoneira, que seja um andaime, que seja uma grua. Se isso não tiver lá no custo direto, ele tem que entrar aqui no custo indireto, tá? Equipamentos de proteção individual, ferramentas, coletiva, tudo a mesma ideia. Mobilização e desmobilização da obra. Também isso pode ser que esteja contabilizado lá no custo direto, mas se não, ele tem que entrar aqui. Então, todo o custo para eu entrar na obra, então as ligações provisórias, tapumes, iluminação, acessos, né, criar estradas, tudo isso também entra nos custos indiretos. Despesas correntes, ou seja, todo mês, despesas mensais de água, luz, energia, internet, escritório, limpeza, papelaria, combustível com os carros utilitários que a empresa vai ter. Então, esses também são gastos mensais que entram dentro dos custos indiretos. Além disso, despesas com o pessoal. Por exemplo, aluguel de casa, né, quando a obra é à distância, eu preciso ter um aluguel de casa para o pessoal morar. Alimentação e transporte, se não tiver incluso, como nós calculamos lá no cálculo da mão de obra, se a gente não considerar, então a gente tem que considerar aqui no custo indireto. Todos esses custos a gente tem que prestar atenção se a gente não vai duplicar, tá? Exames admissionais, cursos, viagens, lazer, que é patrocinado pela empresa para os funcionários, também entra aqui. Taxas e emolumentos, né? Então, como o alvará, a RT de projetos, ou a RT de obras, o ABITSE, licenças, também custos indiretos. Serviços terceirizados, por exemplo, o ensaio tecnológico do concreto, né? Eu preciso fazer a verificação da resistência do concreto. A empresa vai ter que arcar e isso vai entrar como um custo indireto se não tiver lá na planilha orçamentária. Né, gastos com topografia, vigilância, como a gente já falou, consultorias, vistorias que eu preciso contratar
durante a minha obra. E alguns outros diversos itens, como seguro, que eu posso contratar para minha obra, fretes, proteções, como essas proteções estão vendo nessa figura, bandejões, né, proteção da obra, limpeza final da obra. Tudo que não tiver lá na planilha orçamentária, mas eu tiver gastando na minha obra, eu vou considerar como custo indireto. Então, basicamente é isso. Se eu relacionei lá nas composições de custos unitários o custo com um material, uma ferramenta, um equipamento, ele vai ser alocado como custo direto. E ele vai estar diretamente relacionado ao serviço da composição. Agora, o custo indireto, se ele não foi contabilizado lá na planilha orçamentária, ele não vai estar relacionado diretamente a um serviço. E aí, por isso, na próxima aula, quando a gente for calcular o custo indireto, a gente vai chegar a percentuais e não valores relacionados diretamente a um serviço. Dica para o orçamentista: quanto mais itens entrarem na planilha de serviços da obra, na planilha orçamentária, menor a quantidade de itens no custo indireto e, consequentemente, o BDI é menor. O BDI nós vamos tratar nas próximas aulas, mas quanto mais itens entrarem lá na planilha orçamentária, menor vai ser os custos indiretos. E é melhor você fazer assim, porque você vai ter mais precisão nos custos da sua obra. Custos acessórios. Existem alguns outros custos fazem parte dos custos indiretos, mas aqui a gente vai chamar de custos acessórios, que eles vêm junto com os custos indiretos. O primeiro dele é o rateio da administração central. Então, toda obra, além dela ter a parte administrativa dentro da obra, ter ali um barracão que vai ficar o técnico, o engenheiro, o estagiário, o mestre, vai ter também essa obra, ela é administrada por uma empresa, e essa empresa vai ter a sua administração central, né, o escritório da empresa. E aí, se essa empresa ela tem diversas obras, então ela vai ter que ratear o custo da administração central do escritório com todas as obras. Como funcionaria isso? Por exemplo, se eu tenho, para poder funcionar o meu escritório, eu gasto 200 mil por mês. E eu tenho 3 obras, e obras de tamanhos diferentes. Então, eu vou colocar uma porcentagem calculada, de acordo com o tamanho e faturamento da obra. Então, é a obra A. Desses 200 mil, 50 mil eu vou ratear para a obra A, como um custo indireto. Desses 200 mil, 150 mil eu vou ratear para a obra B e mais 50 mil para a obra C, dependendo do tamanho da obra e do faturamento dela. Então, isso é o rateio, é a divisão da administração central entre as obras que a empresa tem. Né? Então, esses gastos da administração central também vai ser com o pessoal, né? O pessoal do RH, o pessoal da contabilidade, as instalações físicas da empresa, né? Se ela aluga ou mesmo se ela tem própria. Despesas correntes também, que também é a mesma coisa, papelaria, água, luz, mas da administração central, do escritório central, veículos e equipamentos, serviços terceirizados e outras despesas da administração central, do escritório da empresa. Tá? Só que isso, se a empresa tem várias obras, esse custo por mês que a empresa tem com o escritório tem que ser rateado pelas obras. Geralmente, essa administração central também fica entre 2% a 5% para a obra, e o orçamentista ele deve elaborar o orçamento anual da administração central e estimar percentualmente a representatividade desse custo em relação ao custo total das obras durante o ano. Então, não tem como eu calcular durante o curso da obra esse percentual. Então, eu faço uma previsão e uma estimativa para o próximo ano de quanto que vai ser o custo em relação ao custo total das obras durante o ano. Dica para o orçamentista. Essa taxa de administração central fica entre 2% e 5% do custo, como a gente já falou. Se o valor precisar ser maior do que esse,
é sinal de que o escritório central está inchado, está gordo para a carteira de contratos da empresa. Então, ele está consumindo muito financeiramente os custos da empresa. Então, é fácil notar que quanto maior a taxa de administração central, menos competitiva será a construtora, porque ela vai ter mais gastos e ela vai competir menos no mercado junto com as outras. Outro custo acessório que a gente vai chamar aqui são imprevistos e contingências, que podem acontecer durante a obra, imprevistos, e a gente vai contabilizar isso também como custos indiretos. Existem imprevistos de força maior, como desastres naturais, a gente está vivendo a época agora do coronavírus, que são imprevistos que podem ocorrer que não se tem nenhum controle, que vem da natureza. Outros de previsibilidade relativa são, por exemplo, as chuvas. Nós conhecemos os períodos chuvosos da nossa região, nós podemos prever, porém, essa previsibilidade ela pode ser relativa, ela pode ultrapassar o que a gente previu, como nessa figura aqui, que impossibilita a execução de uma obra, por exemplo. E tantos outros aleatórios que podem acontecer, um equipamento quebrar, falhar, estragar, que podem acontecer durante a obra e a gente tem que arcar com esses custos. Uma das alternativas para os imprevistos é a aquisição de seguros, Então, eu posso ter seguros para minha obra, seguros de equipamento, seguros em geral, para poder diminuir o impacto desses custos de imprevistos que a gente não tem como contabilizar, exatamente porque são imprevistos. E por último, o custo financeiro, que a gente pode chamar também de defasagem. Por quê? É a defasagem entre o momento do desembolso e o momento do recebimento da medição. Toda empresa, quando ela vai começar uma obra, ela vai ter que usar o seu próprio capital para poder iniciar a obra. Então, ela vai trabalhar com dinheiro próprio. Desde o momento que ela inicia a obra, retira, desembolsa o capital dela para poder iniciar a obra, até o momento, demora lá 1, 2 meses, 3 meses para receber a primeira medição, esse tempo a gente chama de defasagem, porque esse período, se ela tivesse aplicado esse dinheiro em um banco ou em qualquer outro investimento, ela conseguiria ter um retorno. E aí, esse retorno a gente chamaria aqui de defasagem, que é um custo financeiro, um custo indireto, que vai entrar depois lá no BDI, quando a gente for falar sobre BDI. Então, a empresa ela funciona como um banco. Na maior parte dos contratos de construção, o construtor realiza o serviço com seus próprios recursos. Aí ele fecha a medição no final do mês e só depois de alguns dias é que recebe o pagamento. A empresa que faz a obra gasta do seu bolso com material, mão de obra e equipamento, e só recebe pelo serviço algum tempo depois, que pode variar de dias até meses. Então, esse período a gente vai chamar de defasagem, e ele também é calculado, nós vamos calcular na próxima aula. Então, era isso, pessoal. Atentem-se para o capítulo que fala sobre custos indiretos do livro do Aldo, Como Preparar Orçamento de Obras.